Irmãos, bom dia, a paz do Senhor Jesus, que Deus possa abençoar nosso dia, que nós tenhamos um dia abençoado na presença do Senhor Jesus. Quero deixar aqui uma passagem, uma palavra para os irmãos nesse dia de meditação, para que o Senhor venha ser exaltado, amém? Para que o Senhor possa ser glorificado em nome de Jesus. A palavra está no livro de Mateus, no capítulo 13 e no versículo 36. Mateus 13, 36, fala assim, a explicação da parábola do joio. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para a casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram, explica-nos a parábola do joio no campo. E ele respondeu, o que semeia boa semente é filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação dos séculos, e os ceifeiros são os anjos. Pois, assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dente. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Para ouvir, ouça. Glória a Deus. Palavra forte e abençoada, A explicação do joio. O que é o joio? O joio, ele cresce no meio do trigo. O joio, ele cresce no meio da igreja. O joio, quando ele é semeado, quem semeou ele foi o diabo. Semeou no meio do trigo, no meio da igreja. Então, no meio da igreja tá cheio de gente, cheio de pessoas querendo tirar o propósito de outras. E a Bíblia vai falar que nós não temos o direito de arrancar o joio. O joio, quem arranca ele da igreja, quem arranca ele do nosso meio, é o Senhor Jesus. É os anjos. No final, eles vão ser arrancados, Quem é joio vai se perder, quem é joio vai cair, quem é joio vai se perder no meio da caminhada. Mas quem é trigo vai ficar de pé. O trigo pode vir o vento, pode vir a chuva, pode vir um sol, pode vir uma ventania, um vendaval. O trigo não será arrancado. Por quê? Porque o trigo ele é firme. Ele emborca, o vento vem, ele emborca para lá e para cá e ele não é arrancado. Mas o joio, quando o vento vem forte, o joio quebra, o joio costuma quebrar. Então, essa passagem aqui está falando de pessoas que estão dentro da igreja, prega a palavra, está falando do amor de Cristo, mas não tem Jesus, não tem firmeza em Cristo, não tem firmeza no Evangelho. O que mantém o homem de pé é a palavra do Senhor. O que mantém o homem de pé é essa palavra aqui, Qualquer um que falar com você que está firme sem a palavra de Deus, isso é mentira. A Bíblia fala que não tem como alguém ser salvo se não perdoar o seu irmão. A Bíblia fala que não tem como você ser salvo se você semeia contenda, semeia mentira, semeia fofoca, semeia falsidade no meio da igreja, Então o Senhor, ele nos dá essa orientação, que nós venhamos ser trigo, que nós venhamos dar fruto, que nós venhamos estar de pé na hora do vento, na hora da força, da ventania, que nós venhamos ser forte, Porque pro trigo a salvação, mas pro joio haverá ranger de dente, haverá choro, haverá lamentação, uma fornalha acesa, e ali chorarão. Querendo que Jesus dá uma segunda chance, mas no Evangelho não tem segunda chance. Então o pensamento pro dia é o quê? Firmar em Cristo, firmar em Jesus. Se tem algo que te atrapalha, se tem algo que te tira do foco, te tira do propósito, arranque fora da sua vida. Não adule pecado, não adule pecadinho de estimação.
As velhas práticas já se passaram, eis que tudo se fez novo. E quando tudo se faz novo na nossa vida, tudo o velho nós temos que arrancar. O velho, quem arranca somos nós. Quem arranca o pecado de dentro de nós, de dentro do nosso coração, somos nós. Como nós arrancamos orando, como nós arrancamos buscando, como nós arrancamos jejuando. Se você quer se manter de pé, se você quer ficar firme, a palavra fala assim, o apóstolo Paulo escreveu, aquele que pensa está de pé, cuide para que não caia. Muitas pessoas caídas na mente, caídas no coração, caídas na língua, caídas na falsidade, caídas nos desejos carnais, estão, às vezes até pregam, às vezes até cantam, mas são joio. A Bíblia nos fala. A Bíblia nos fala que o diabo, no final dos tempos, enviarão pessoas até mesmo dentro da igreja para enganar os que são. Então, meu irmão, se você não tem Cristo Jesus como base na sua vida, como base principal, como base na sua casa, nas suas coisas, na sua vida espiritual, vida familiar, vida financeira, pede a Deus para abençoar a sua esposa, abençoar os seus filhos, abençoar a sua casa, abençoar o seu trabalho, e em tudo você vai ser bem sucedido. Porque a queda ela não vem de uma vez, ela vem aos poucos, ela vai te corroendo por dentro, ela vai, é igual um ferrugem, ela vai comendo pelas beiradas, até te derrubar. Mas se nós estivermos firmes no Senhor, em oração, nosso pensamento ele tem que estar focado em Cristo. Quem que não vai deixar nós cair é Cristo, é Jesus. Porque a caminhada de cada um, quem sabe, é Ele mesmo. É você mesmo. O que você plantar, você vai colher, meu irmão. É sem, não tem outro caminho. Você plantou, você colheu. Mas se você plantar coisas boas, semear coisas boas na vida das pessoas, semear a palavra de Deus, falar do amor de Cristo, você vai colher coisas boas. Mas se você espalhar contenda, espalhar fofoca, espalhar mentira, deixar o espírito de Jezebel entrar em você, se você sentar na roda do escarnecedor, aí você vai colher coisas más. A palavra do Senhor, ela fala que nós temos que crescer no meio do trigo. O joio, ele cresce no meio do trigo. Muitas das vezes o joio serve para te fortalecer, porque quando ele tentar te derrubar, você vai estar firme. Quando ele tentar vir te impressionar, te apertar, você vai estar firme em Cristo Jesus. A base de todo crente é Cristo Jesus. Não tem Nossa Senhora, não tem santo, não tem pastor, não tem presbítero, não tem diácono, não tem levita que vai manter um homem de pé. Quem vai manter o homem de pé é a palavra do Senhor Jesus. É a sua busca constante com o Senhor Jesus que vai te manter de pé. Porque quando você se entrega aos prazeres mundanos, a queda já está marcada lá na frente. Você vai cair, você vai errar, você vai tropeçar. Aí essa queda ela pode te levar para a morte. Você tem que ter a certeza disso. E eu tenho a certeza que se eu cair, vocês já não me vê mais não. Porque eu sei que o diabo vai me levar. Eu sei que a morte vai me levar. Então é por isso que eu persevero muito em Cristo. Persevero muito em Jesus. Porque Jesus é a minha rocha inabalável. É quem eu posso confiar. É quem eu posso contar os meus problemas, as minhas dificuldades. E não vai me apontar. Então deixa essa palavra aqui. A explicação da parábola do joio e do trigo. Quem semeou o joio foi o diabo, Satanás. E ele semeou no meio da igreja, no meio da congregação. Então, muito cuidado. Cuidado com o que você escuta, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você pensa. E deixa Deus trabalhar na sua vida. Quando você entende que você só depende da palavra para sobreviver, porque ser evangélico é questão de sobrevivência, irmão. Não significa você ser dizimista, não significa você pregar, não significa você cantar. O que significa é você estar firme dentro da palavra e do propósito que Deus tem na sua vida. Amém? Que Deus abençoe o dia de cada irmão, no nome de Jesus, e deixa essa passagem. Mateus 13, no capítulo 36. Né? Então a palavra de Deus fala, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Que Deus abençoe
e uma semana abençoada, um dia abençoado.